Antônia se ergueu e começou a andar pelo amplo quarto. Logo voltou a sentar-se, permanecendo alguns minutos em silêncio. Pai, eu não sinto a menor vontade de sair para me divertir, principalmente à procura de um namorado, disse a moça com voz pausada e firme. Além disso, parece-me que não vim nessa existência para me divertir. Acho que esses seus sonhos estão lhe prejudicando. Aonde já se viu uma moça jovem linda, intelectual e com formação acadêmica isolar-se do mundo? Rebateu o pai com doçura na voz. Ao contrário do que o senhor pensa a respeito desses sonhos, sinto-me feliz, pois tudo indica que muito cedo devo renunciar em favor de algo mais sério, algo que deverei assumir ou quem sabe já estou vivenciando. Então, por que sempre a vejo com ar triste? Não sei. Sinto que não sou igual aos jovens de minha geração, respondeu Antônia fitando nada. Não posso aceitar essa resposta, comentou o pai, esfregando as mãos uma na outra. Atualmente minha família se resume somente a você, pois sua mãe já se foi e não tivemos outros filhos. Houve um silêncio entre ambos, enquanto eles pensavam. Sempre sonhei com seu casamento e com os netos que você me daria com uma possível união. Hoje em dia isso seria o suficiente para animar um pouco minha vida, pois ultimamente só tenho aborrecimento, continuou a falar o pai da escritora com amargura na voz, rompendo o silêncio. Às vezes fico pensando se teremos herdeiros. Antônia ergueu-se e foi até a janela, ficou um tempo observando o sol que caminhava indolentemente em direção ao meio do céu. Voltou, ficou em pé de frente ao pai e disse-lhe: Parece-me que esta vida não me pertence. Que conversa é essa, minha filha? Indagou o político, espantado com a maneira que a filha falava. Esses sonhos não são sonhos, falou a moça de repente, mudando o assunto rapidamente. Não entendi absolutamente nada. É uma realidade, meu pai. O quê? Você quer dizer que realmente vive esses tais sonhos? O político perguntou surpreso, erguendo-se e encarando a filha. Exatamente isso. Não posso acreditar nisso. Pois acredite. Explique-se, por favor. Às vezes eu confundo os sonhos e a realidade, pois me parece que duas vidas se interpenetram me deixando confusa. Ainda não consegui entender, filha. Quando me sento para meditar, ou quando estou escrevendo, converso com alguém sobre vários assuntos, principalmente os que estão acontecendo na atualidade. E daí? De repente me surpreendo, quando descubro que não há ninguém conversando comigo, respondeu a moça. Mas tenho certeza de que eu estava conversando com alguém. Fagundes pôs a mão na testa, tentando digerir aquela informação, entretanto não conseguia. Você já pensou em se consultar com um psiquiatra ou outro especialista? O senhor quer dizer que estou maluca? A moça questionou sorrindo, como se estivesse achando aquela conversa muito engraçada. Não. É que às vezes um bom especialista pode esclarecer determinados fenômenos que acontecem conosco, principalmente com relação à nossa mente. Não concordo. Por quê? Consegui todas as explicações que eu desejava através de uma doutrina que o senhor já conhece, respondeu a moça com voz calma. Portanto, se torna desnecessário discutirmos esse assunto. A doutrina espírita. Sim, embora eu não possa explicar para o senhor por que parece que tem alguém ao meu lado, conversando comigo, quando estou lendo as obras básicas dessa doutrina. Após pensar um pouco, a moça segurou a mão do pai, que se mantinha em silêncio, e o convidou a descer para a sala de refeições e tomarem a primeira refeição da manhã. Antes de descermos, você poderia me tirar uma curiosidade? Depende. Você é feliz? Sim. Sou feliz. Pai, eu não vejo necessidade de me divertir, como o senhor aconselhou, para viver em paz, respondeu Antônia meio desapontada com a pergunta. É por isso que você não se empenha em se casar como qualquer moça de sua idade? Não.
Sinto que já vivi intensamente em outras vidas e não soube me conduzir como o Senhor queria, respondeu a moça, abrindo a porta. Um momento, minha filha. Antônia ergueu seu belo rosto e fitou o pai, enquanto ambos paravam na saída do quarto. Você está falando como uma beata qualquer. E daí? Indagou a filha sem desviar o olhar dos olhos do pai. Fagundes pôs as duas mãos sobre os ombros da moça e com um sorriso respondeu-lhe. Você nunca foi religiosa. Raríssimas vezes eu vi você ir a uma igreja e, agora, a escuto falar como uma beata, como essas mulheres fanáticas que vivem em igrejas ou frequentam qualquer tipo de religião que obrigam as pessoas a acreditarem em suas utopias. Vamos comer algo, pois estou com fome, convidou a escritora, em resposta ao comentário do pai. A tarde estava bonita, quando Antônia ergueu-se, espreguiçou-se e pensou. Logo, logo, a noite chegará. Vou respirar um pouco de ar puro. Desceu e foi ao jardim se sentar em seu banco predileto para observar, como de costume, os pássaros gorjearem e voarem, como se estivessem alegres com a presença dela. A moça ria como se estivesse entendendo aquelas criaturinhas de Deus, que pareciam conversar com ela quando cantavam. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. É difícil separar as coisas de Deus e as coisas de César, pois nós jamais imaginamos um mundo mais perfeito e infinitamente melhor do que este, pensou Antônia rindo, se sentindo feliz, enquanto observava um pássaro todo colorido pousar sobre a pequena fonte, beber e erguer o bico ao céu. A pequena ave depois a olhou de relance, gorjeou e voou até o galho de uma árvore que ficava entre o jardim e o pequeno pomar. Acho que o papai está achando que estou maluca, precisando urgentemente de um tratamento, gargalhou a moça, enquanto concluía seu pensamento. Se ele soubesse que muitos amigos no mundo espiritual são meus verdadeiros amigos e que sempre estão prontos a me ajudarem quando preciso deles. Antônia ergueu-se e caminhou em direção ao roseiral. Após tirar uma rosa, conduziu-a ao nariz e respirou seu olor, olhando o céu que aos poucos cedia lugar para a escuridão da noite. Ela observou que algumas estrelas já estavam brincando no firmamento. 18 horas. Meu Deus, obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu de continuar com esta existência, pensou a moça como se estivesse a fazer uma prece. Aos poucos vou entendendo que tive uma nova existência, com a finalidade de, do lado de cá, ajudar os irmãos que estão lutando por dias melhores após esta ditadura. Minha querida irmã, logo você iniciará sua missão. Parece-me que alguém está conversando comigo, pensou a moça sentindo que seu corpo estava diferente. Quem está falando comigo? Perguntou a moça em voz baixa e sentindo um enorme bem-estar. Já se esqueceu de mim? Perguntou o ser invisível. Antônia ergueu-se surpresa, levou a mão à boca e exclamou. Andrade. Pensei que já houvesse me esquecido. Como poderia esquecê-lo? Mas. Você tem razão. Se alguém ouvir-me falando sozinha, principalmente como se estivesse conversando com alguém, logo serei internada como louca, disse Antônia, sentando-se, enquanto sentia um bem-estar lhe envolver. Todos aqueles que sentem o mundo espiritual com mais intensidade são denominados médiuns, uma nomenclatura criada por Allan Kardec para caracterizar aqueles que conseguem servir de intérpretes entre os dois mundos. Estes sempre foram considerados loucos. Antônia sentia-se feliz, muito feliz e num momento sublime pediu em oração. Senhor, estou lúcida e em estado de vigília. Será que posso ver esta criatura que tanto amei, sem que ela jamais tome conhecimento desse sentimento que eu nutria? Ela fechou os olhos e continuou sua prece muda. Meu Deus! Estou vendo Andrade, falou a moça muito emocionada. Mas não consigo entender este mecanismo, porque estou de olhos fechados e o vejo e sinto até a respiração dele, dizia a moça para si, chorando de alegria. Querida, você está me vendo. Suas preces foram atendidas pelo Pai,
disse o rapaz que aparecia em seu esplendor de espírito desencarnado e evoluído. Abra os olhos. Aos poucos Antônia foi abrindo os olhos, enquanto as lágrimas desciam pelo seu belo rosto, rolando pelo vestido. Andrade, eu não posso acreditar no que estou vendo. O rapaz estava defronte dela com um manto azul e branco envolvendo a moda romana. A moça notou que o corpo dele refletia uma luz que variava entre o branco, azul e cores que ela não conseguia identificar. Ela se encaminhou para abraçá-lo, mas foi contida por um gesto de mão, enquanto ele pedia: "Não me toques, querida." A moça parou, enquanto seu olhar indagava: "Por quê? Você está testemunhando um minuto da materialização do meu corpo fluídico. Estou usando seu fluido vital, portanto, devemos respeitar as leis. Mas, se você me tocar, sofrerá consequências gravíssimas." "Não posso acreditar no que estou vendo", falou a moça em voz baixa. Antônia baixou a vista e quando a ergueu notou que o rapaz se distanciava com um sorriso nos lábios. "Por favor, Andrade, não se vá." "Ainda não me fui, porém você não me verá, pelo menos por enquanto." "Onde você está?" "Ao seu lado, querida." "Andrade, o que será de mim sem você?" inquiriu a moça enxugando as lágrimas que teimavam em rolar pelo seu rosto branco. "Sei que você terá forças e condições espirituais para continuar sua luta e vencer", confortou o espírito. "Mas, querida, vou embora. Tenho muitas atividades para realizar ainda hoje." "Não." Antônia sentiu que o rapaz já não estava mais naquele jardim. Ela ergueu-se e caminhou em direção ao interior de sua residência, enxugando o rosto. Capítulo 25. Antônia e o padre Nestor. Após o almoço, Antônia dirigiu-se ao escritório, sentou-se num sofá perto da janela e ficou pensativa. Ergueu-se, foi até a biblioteca, passou o dedo no dorso de alguns livros, escolheu um e retirou-o da estante e depois se sentou novamente. Quando tentava concentrar-se na leitura, ouviu alguém bater na porta e entrar. A moça, sabendo previamente de quem se tratava, fechou o livro e disse: "Entre." Esther entrou e ficou olhando para a patroa. "Por que você não entrou sem bater?" "Não é costume seu." "Estava pensando no que o padre Nestor veio fazer aqui", respondeu Esther. "O padre Nestor?" espantou-se Antônia, erguendo-se e ajeitando os cabelos. "Sim. Está esperando-a na sala." "Será que aconteceu algo grave?" "Não sei responder. Pelas feições do rosto, parece-me que ele está preocupado." "Avise-o que desço imediatamente." "O que o padre Nestor quer comigo?" "Será que ele está sabendo algo sobre nosso movimento?" pensou a moça desconfiada. Padre Nestor era simpático ao movimento daqueles que lutavam contra a ditadura. Após alguns minutos Antônia encontrava-se sentada ao lado do padre, que segurava as suas mãos com carinho paternal e a fitava em silêncio, incomodando-a. "Tenho certeza que o senhor não veio somente me visitar, padre Nestor de repente disse a moça, sorrindo. "Por quê? Será que não posso visitar a minha querida menina?" "Não é isso, padre. O senhor é muito ocupado e não tem tempo para perder com uma simples visita", respondeu a moça sorrindo e sentindo-se à vontade ante aquela criatura que a viu nascer e crescer. "É verdade. Vim visitá-la porque estou curioso para conversar com você sobre alguns sonhos que atualmente andam tirando o seu sossego." A moça ergueu-se surpresa e pôs a mão na boca num gesto feminino. Depois sorriu, enquanto perguntava: "Como o senhor soube disso?" "Você se esqueceu que eu e seu pai somos amigos?" respondeu o padre com outra pergunta. "É verdade, padre Nestor", confirmou a moça com um gesto de cabeça, sentando-se e puxando a cadeira para perto do sacerdote. "O papai deve ter falado coisas horríveis sobre mim e os sonhos logo para quem?" pensou a moça rapidamente, se preparando para a enxurrada de perguntas do sacerdote.
O padre Nestor era de altura mediana, branco, com cabelos lisos e brancos, sinal de sua idade avançada, porém mantinha um aspecto jovial e simpático. Ambos ficaram em silêncio, talvez com receio de manifestarem os pensamentos que sentiam naquele momento. Padre, eu acredito nos sonhos que tive e que eles sejam perfeitamente normais, até porque todo mundo sonha, falou a moça, rompendo o silêncio e tentando desfazer aquela tensão. O padre respirou, passou a mão na batina, talvez tentando disfarçar algo ou uma pergunta desagradável, fitou a moça, segurou suas mãos em voz calma e disse-lhe: Concordo. Mas seus sonhos são premonitórios, além disso, regressam ao seu passado. O que o senhor quer dizer com isso? Indagou a moça com as sobrancelhas arqueadas. O padre ficou em silêncio, talvez procurando uma maneira de abordar aquele assunto tão surreal. Que isso me parece obra do demônio. Não acredito nesses sonhos, respondeu o padre passando a mão nos cabelos já ralos. Principalmente quando esse passado se refere a outras existências, ou seja, reencarnações, o que nós não acreditamos. A moça ficou um tempo pensando, depois se ergueu e inquieta começou a caminhar pela sala, enquanto ajeitava seus cabelos. Depois se sentou, fitou o padre e disse-lhe: Não concordo com o senhor. O padre estampou no rosto um aspecto de surpresa. Ele abriu a boca, mas nada disse, pois a moça o interrompeu. Não acredito em demônio, padre. Minha filha. Não acredito em demônio, porque segundo um livro que estou lendo, o Satã convencionado pelas religiões não existe, interrompeu a moça. Além disso, os meus sonhos são verdadeiros e acredito neles. Antônia, que livro é esse que você está lendo? Indagou o padre meio desconfiado. O livro dos espíritos. O padre olhou para os lados, talvez observando se havia alguém ouvindo aquela conversa, depois balbuciou. Não posso acreditar que uma moça bem informada, principalmente intelectualizada, leia essas coisas. Antônia pensou, respirou profundamente, como se estivesse buscando paciência para não ser deselegante com o velho sacerdote, depois fitou uma parede à sua frente e disse: Por isso mesmo é que não acredito em demônio. Isso é história para enganar o povo, assim como agem os responsáveis pelo regime desse governo, que dizem estar fazendo bem, enquanto sabemos que o seu verdadeiro fim não é esse. Minha filha, seus sonhos envolvem o sofrimento de Cristo e confirma que você for em outras reencarnações a mulher de Pôncio Pilatos, responsável pela crucificação de Jesus de Nazaré, falou o padre com um vinco na testa. Entenda que é difícil acreditar que isso seja obra de Deus. Sei que a Igreja Católica não admite a reencarnação e principalmente a doutrina espírita, mas não posso compactuar com as crenças ou dogmas dela, pois como intelectual informada sobre alguns assuntos, como o senhor mesmo reconhece, sou obrigada a afirmar que a verdade está com Jesus, e esse anjo que vejo em meus sonhos sendo sacrificado não poderia embasar uma doutrina como o espiritismo se fosse um embuste de alguém que desejasse enganar o povo. O padre ergueu-se com ar de quem não estava gostando daquela conversa, depois se controlou e novamente se sentou desconversando. Você já pensou em consultar um especialista nessa área? Indagou o padre, talvez tentando ganhar tempo. Pensei, mas apenas para descobrir como devo administrar esses fenômenos. Isso quer dizer que você acredita nessas coisas? Antes eu ficava com dúvidas a respeito da veracidade desses sonhos, porém, depois de um tempo comecei a acreditar, pois eu sei que não sou maluca e somente uma doutrina séria e esclarecedora poderia me informar porque me vejo como Cláudia Prócula, a mulher de Pôncio Pilatos, respondeu a moça, segurando a mão do padre e tentando acalmá-lo. O que a faz ter tanta certeza disso? Ora, a reencarnação. Você acredita nessa bobagem de reencarnação? Não tenho dúvida. Por quê? Esses sonhos me conduzem a uma época remota em que eu estava reencarnada em outros corpos, como o de Cláudia Prócula, esposa de Pôncio Pilatos.
Como você prova isso? A moça fitou os olhos do padre com firmeza e respondeu-lhe: Eu vivo essa realidade nos meus sonhos que dista mais de 2 milênios. Ainda não entendi. Como eu poderia sonhar com uma pessoa que nunca ouvi falar até o dia em que comecei a ter esses sonhos? Como eu poderia ter visto o sacrifício do Cristo, quando somente conhecia seu sofrimento através do Evangelho? Como eu soube de detalhes do julgamento e posterior condenação do Cristo, se nunca fui uma estudiosa desse assunto? O padre baixou a cabeça e pensou. Ela tem razão. A igreja que não quer acreditar nessa doutrina e nem eu posso concordar, a fim de resguardar os segredos da Santa Madre Igreja. Minha filha, você está precisando frequentar a missa, estudar mais o Evangelho de Jesus Cristo e, se possível, tentar afastar essa coisa ruim do seu lar. O padre aconselhou sem muita convicção, fazendo um carinho de pai nos cabelos da moça. Padre, o senhor sabe muito bem que nunca gostei de assistir missa, comentou Antônia. Só frequentava a igreja porque a mamãe era católica e insistia que eu a acompanhasse. O padre ficou em silêncio, enquanto fitava a moça, talvez tentando descobrir algum segredo, quando de repente indagou. O seu pai disse que você também vê almas do outro mundo. É verdade? Sim. Já vi alguns de meus amigos que morreram torturados. Respondeu a moça com voz firme e não deixava nenhuma dúvida. Você acredita nisso? Claro que acredito. Ou será que o senhor pensa que estou mentindo, quando digo que estou vendo ou ouvindo coisas do outro mundo, como os esquizofrênicos? É difícil acreditar nessas coisas. Padre, o senhor mesmo indagou se eu via almas do outro mundo, falou a moça. Sim. São modos de falar. O senhor quer me dizer que, quando a igreja fala em outros mundos, ela está mentindo para seus fiéis? Indagou a moça com um sorriso maroto. Não é isso. Acreditamos no outro mundo, mas não da maneira que você está colocando. Explique-se, padre, pois agora quem não entendeu fui eu, pediu Antônia, deixando o sacerdote em má situação. Esse mundo só existe para Deus e Jesus, porque nós só iremos conhecê-lo quando chegar o dia do juízo final, tentou explicar o padre, meio desconfiado de sua resposta. E até chegar esse dia, o que nós faremos? Ficaremos dormindo, até chegar o dia em que o Messias virá fazer sua escolha. O senhor acredita mesmo nessa história que parece ficção? Indagou a moça com um sorriso irônico. Não posso acreditar que uma menina que outro dia estudava o catecismo aos domingos, agora esteja debochando do seu vigário, replicou o padre vermelho de vergonha. A moça riu como se tivesse ouvido uma piada muito engraçada. Ergueu-se, abraçou o padre, beijou sua face e pediu desculpas. O velho sacerdote ficou em silêncio, depois fitou a moça e disse-lhes: Minha filha, cuidado com essa doutrina, pois ela é contra os ensinamentos do Cristo. Não entendo o que o senhor está dizendo. Padre, essa doutrina é regida por 5 livros que compõem as suas obras básicas, e uma dessas obras fala exclusivamente em Jesus e nos seus ensinamentos, esclareceu a moça. O nome desse livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, e sendo assim, não encontro algo concreto que dê credibilidade ao que o senhor está me dizendo. Já sei que você está completamente de cabeça virada. Não é isso, Padre Nestor. O sacerdote pensou. Pelo menos ela tem coragem de dizer o que realmente pensa, enquanto eu estou proibido de falar sobre esse assunto. A moça fitou os olhos do padre e indagou-lhe. Se nós só poderemos ir para esses mundos aos quais a igreja se refere após a escolha dos bons no juízo final, onde estarão aqueles que nasceram e morreram há milhares de anos, antes de o Cristo vir à Terra? Mistério. Mistérios de Deus, minha filha. Padre, eu acredito em algo que ainda não sei explicar direito, principalmente em tudo o que está acontecendo comigo, rebateu a moça fazendo um carinho na mão do sacerdote. Você tem razão.
Existem muitas coisas que por enquanto não sabemos explicar, concordou o padre com um sorriso misterioso. Mas devemos tomar muito cuidado com os falsos profetas. Antônia ficou em silêncio, depois se ergueu, abraçou seu amigo sacerdote e disse-lhe: Padre Nestor, acredite em mim, pois não estou maluca. Estou no gozo perfeito de minhas faculdades mentais. Acredito que a ciência ainda não descobriu o que atualmente não sabemos explicar, mas dias virão que ela vai nos responder essas perguntas. O velho sacerdote ergueu-se, correspondeu ao braço da moça, fez um carinho em seu belo rosto e caminhou em direção à saída. Antes de o padre despedir-se, Antônia fitou-lhe os olhos e o questionou de surpresa. O senhor acredita que esse tipo de governo ainda vai durar muito tempo? O simpático sacerdote olhou para os lados, como se estivesse com medo de alguma coisa, depois fitou a moça e respondeu-lhe: Não sei. O senhor não tem ideia de quando os militares devolverão o poder aos civis? O padre novamente olhou para os lados, com receio de que alguém estivesse ouvindo aquela conversa, e em voz baixa respondeu: E os civis algum dia deixaram de mandar no país? A moça empalideceu. Ela segurou o braço do sacerdote e quase num sopro comentou: Agora o senhor me deixou com medo. Acho que falei demais, desculpou-se o sacerdote, pondo o chapéu na cabeça. O padre Nestor segurou a mão da moça, sorriu e caminhou em direção ao portão, ainda acompanhado pelo anfitriã, que se mantinha em silêncio. Ao beijar a mão do sacerdote enquanto se despedia, Antônio encarou e disse-lhe, com um sorriso nos lábios: Padre Nestor, eu estive pessoalmente em um desses mundos que o senhor não acredita. O sacerdote ficou pálido. Ele tentou se equilibrar, segurando o braço da moça e permaneceu em silêncio. O senhor está passando bem? Sim. O sol caía no horizonte, como se estivesse pedindo permissão ao Senhor do Universo para descansar, quando o padre olhou para os bancos no meio do jardim e perguntou: Minha filha, você se incomoda de me contar que mundo foi esse no qual você esteve? Não, respondeu a moça com educação, segurando o braço do velho sacerdote e conduzindo-o até um dos bancos que ficava sob uma frondosa árvore. Sentaram-se e permaneceram em silêncio, ouvindo o gorjear dos pássaros que começaram a sair de seus esconderijos e brincavam, talvez porque estavam alegres com a presença da moça que tanto os amava. Capítulo 26. Padre Nestor. Após tomarem um pouco de suco gelado, que Esther correu a servir-lhes, o padre fitou a moça e depois baixou a cabeça. Antônia sabia que o velho conhecido e padre da família estava curioso para saber como ela conhecera outros mundos. A moça sorriu e com voz calma, porém segura, narrou suas experiências quando sonhou ou viveu por alguns minutos em outros mundos. Após a narração que o padre ouviu sem a interrompê-la, ela disse: Foi isso, padre. O sacerdote ergueu-se, caminhou um pouco, depois ficou de pé em frente à moça e com os braços cruzados disse-lhe: Antônia, eu vou conversar com o Fagundes e tentar ajudá-la, pois você está bastante doente, precisando do acompanhamento de um médico, principalmente de um especialista nesse assunto. A moça permaneceu em silêncio, como se estivesse pedindo a Deus em prece para não ofender aquela criatura que tanto amava desde que era criança. Não se preocupe. Vamos arranjar um bom psiquiatra para cuidar de sua saúde, antes que você surte de vez, ratificou o velho sacerdote, demonstrando nos gestos e olhar que estava bastante preocupado com Antônia, como se realmente ela estivesse louca. Devo ter paciência, porque realmente essa história, além de surreal, é difícil de acreditar, pensava a moça fitando o céu que ao poucos mostrava seus pontinhos luminosos piscando no universo. Meu Deus, eis os mundos que tanto o homem procura. As estrelas são mundos graciosos e longe de nosso olhar, pois o homem ainda é tão inferior que não consegue acreditar nas obras do Senhor.
O padre acompanhou o olhar da moça e notou que ela observava as estrelas que aos poucos começavam a brilhar no infinito. Ele ficou em silêncio, enquanto de soslaio a fitava desconfiado. A moça pediu com carinho e educação que seu amigo sacerdote se sentasse ao seu lado. Após alguns minutos que ambos estavam acomodados no banco de jardim, a moça ergueu-se e começou a sorrir, enquanto observava os pássaros voarem como se estivessem brincando. Ela novamente se sentou e disse, como se estivesse falando com alguém invisível: pessoalmente, eu estive num mundo que está muito distante da nossa querida Terra. Com isso quero deixar claro que não foi simplesmente um sonho, foi uma realidade difícil de acreditar, mas é verdade. O sacerdote arregalou os olhos como se não quisesse acreditar que quem estava falando naquele momento era uma criatura que tinha sido batizada e encaminhada na doutrina que a Igreja Católica Apostólica Romana preconizava há milênios. Senhor, protege minha menina, pois ela deve estar completamente louca. O Fagundes tem de saber imediatamente do que está acontecendo com a filha, pensou o padre com piedade e uma dor no peito, em saber que Antônia estava totalmente desequilibrada. Falei com pessoas que morreram torturadas pela ditadura, revelou a moça sem alterar seu semblante. Inclusive falei com um senhor que já morreu há milênios e diz que não reencarna mais em nosso mundo. O padre pulou do banco e quase gritando pediu: pare, Antônia. Pelo amor de Deus, controle-se. A moça fitou sorrindo o seu velho sacerdote e depois começou a rir às gargalhadas, como se estivesse se divertindo com a surpresa dele. Não brinque, Antônia. E quem disse que estou brincando? Rebateu a moça, agora com um semblante sério. Não estou maluca. Ambos ficaram em silêncio, o que tornava aquele fim de tarde e início de noite tristes, pois ambos pensavam e caminhavam por itinerários completamente diferentes. O padre acreditava piamente no que a igreja lhe ensinou, à exceção de algumas coisas que ele considerava sem nexo, até mesmo para quem teve uma educação desde criança no seminário. Antônia não só acreditava no que estava dizendo como realmente viveu e se considerava completamente normal, pois era uma intelectual que estudava às escondidas os livros de uma doutrina que, embora não se firmasse sobre bases científicas acadêmicas, era a única que conseguia explicar aquilo que outros ainda não compreendiam. Nesse mundo em que visitei, eu realmente vi pessoas completamente normais, cortou o silêncio a filha do político. Quando falavam, senti em meu rosto a respiração delas, igualmente como a nossa neste momento. O padre estava de cabeça baixa, pensando. Não posso espantá-la, pois será muito pior. Tenho que ouvi-la com calma e simular que acredito nela. Ele olhou para o portão e depois para a residência da moça e com voz baixa, indagou-lhe. Posso fazer-lhe uma pergunta, minha filha? Todas que o senhor desejar. Posso saber quem foi essa pessoa que você viu e afirma ter conhecido há milênios? Quinto Cornélius, o primeiro centurião de Pôncio Pilatos, aquele responsável pela crucificação de Jesus Cristo. O quê? O homem que foi encarregado de crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Minha filha, seu problema é muito pior do que imaginava, declarou o padre pálido, erguendo-se e fitando a moça. Por quê? Ora, ainda você me pergunta. Sim. Não estou mentindo, tudo o que estou falando é pura verdade, e sendo assim, não vejo por que do senhor se preocupar tanto com isso, afirmou a moça com voz firme. É difícil acreditar nessa sua história. Para mim, tudo isso não passa do produto de um sonho qualquer, comentou o padre com as sobrancelhas arqueadas. Minha querida, sonho sempre será um sonho. Não foi um sonho. Eu já disse que estive realmente num lugar que parecia outro mundo, porque nunca vi lugar igual em toda a minha vida, confirmou a escritora tentando manter-se calma. Com a diferença de que os habitantes desse mundo com quem falei já haviam morrido ou, como dizem os espíritas, desencarnado. O velho sacerdote baixou a cabeça, pensou,
Passou a mão na batina, talvez buscando tempo para concatenar as ideias. Depois ergueu e indagou, olhando fixamente o rosto da moça. Acredito no sonho que você teve sobre o acidente no qual sua mãe morreu, mas... Eu não estava sonhando quando vi o avião que minha mãe viajava explodir, interrompeu a moça com ar de quem estava aborrecida. Mas... procurei me informar sobre o que houve com o avião que conduzia minha mãe de volta e a resposta, inclusive dos especialistas, foi unânime em me informar que realmente houve um acidente de proporções gigantescas que culminou com a explosão do avião, exatamente na hora em que tive a visão, interrompeu novamente Antônia. Isso acontece, minha filha. Essas intuições são explicadas pela ciência. Atreveu-se a falar o padre. Padre Nestor, eu repito que isso não foi uma intuição, rebateu imediatamente a moça aborrecida. Eu vi no exato momento em que a aeronave explodiu. A moça respirou profundamente, tomou um gole de suco e continuou a falar. Não me peça explicações para fenômenos que vêm acontecendo comigo, pois não sei lhe responder. Ambos ficaram calados por alguns minutos, até que a moça resolveu cortar aquele silêncio incômodo, dizendo: O senhor sabe muito bem que nunca fui religiosa e sou cética a respeito de alguns dogmas da igreja. Nunca acreditei em histórias sobrenaturais e menos ainda nas promessas de que os bons ganharão o céu, depois que morremos, assim como os maus queimarão para sempre no fogo do inferno. Concordo que você, depois de um tempo, deixou de frequentar a igreja e discutia comigo a veracidade dos sacramentos cristãos. Porém uma coisa nada tem a ver com a outra. Mas sou obrigado a lhe dizer que acredito nessa doutrina que a igreja abomina, pois o Sr. Allan Kardec, o seu codificador, na época era um cientista que não se permitia acreditar em qualquer coisa que a ciência não conseguisse provar, comentou a moça. Além disso, sua biografia diz que ele, nascido em família católica, resolveu investigar esses fenômenos que até nossos dias causam surpresas e mesmo dúvidas em pessoas menos informadas da realidade daquilo que vocês chamaram de mistérios de Deus. Você está me ofendendo. Desculpe-me se ofendi, mas é verdade que pessoas sem nenhuma instrução acreditam em qualquer coisa que as religiões pregam e seguem fielmente seus líderes, disse Antônia com voz firme. Procurei me informar através da leitura de vários livros sobre tudo o que aconteceu com Jesus na época em que ele fora condenado a morrer na cruz. E daí? Investiguei se realmente houve essa tal de Cláudia Prócula, mulher de Pôncio Pilatos, e para minha surpresa, realmente ela existiu e acompanhou de perto o julgamento e posterior condenação daquele anjo. Isso todo mundo sabe, falou o padre satisfeito, pois ele também era versado em teologia. No entanto, o senhor não sabe que Cláudia Prócula tinha o dom de prever algo que aconteceria, assim como também via e vivia seu passado com facilidade. O que você quer dizer com isso? Indagou o padre passando a mão nos cabelos brancos, tentando disfarçar o nervosismo. Que atualmente reencarnei como Antônia e continuo com essa mesma faculdade. Respondeu a moça com um sorriso de vitória bailando nos lábios perfeitos. Você acredita mesmo nisso? Claro, meu querido padre Nestor. A própria Igreja Católica prega a imortalidade da alma, principalmente quando ela se refere à ressurreição de Cristo, respondeu a moça sorrindo, acariciando as mãos do sacerdote. Ou o Senhor quer negar que Cristo ressurgiu dos mortos? Minha filha, não é bem assim que a igreja vê a ressurreição do Cristo, rebateu o padre, meio desconfiado de sua própria resposta. Então o Senhor quer negar que o Cristo ressuscitou? Não é bem isso. Jesus realmente ressuscitou no terceiro dia, mas isso só aconteceu com ele, porque aqueles que morreram, um dia ressuscitarão com o objetivo de serem escolhidos para permanecerem à esquerda ou à direita do Pai. Respondeu o sacerdote sem muita convicção. Então somente o Cristo ressuscitou dos mortos e o restante morrerá? Não é bem assim, Antônia. Realmente não é assim, porque eu mesma vi Jesus vivo, conversando com Maria Madalena,
No jardim onde ficava a gruta em que fora sepultado o traço, falou a moça encarando o padre. O padre Nestor quis se erguer, porém, a vista ficou turva, um suor gélido apareceu em suas mãos e ficou pálido, deixando a moça preocupada, pois ela sabia que o sacerdote não era mais jovem. Padre Nestor. Ele não respondia. Antônia gritou chamando Esther. Dentro de alguns minutos o sacerdote fora removido para dentro de casa e quando a moça resolveu telefonar para o socorro, o padre fez um gesto com a mão dizendo que estava bem. O Senhor me causou preocupação. Estou bem, minha filha. Agora, devo ir para a igreja, pois tenho compromissos inadiáveis, disse o padre, se erguendo com a ajuda da moça e de Esther. Vou deixá-lo de carro em sua casa. Não precisa. Já passou o mal-estar. Faço questão de acompanhá-lo, Padre Nestor, insistiu a moça, sem deixar espaço para o padre recusar. Ambos já estavam dentro do carro, que se deslocava em direção à igreja, onde o padre era seu pároco. Um silêncio incômodo reinava, enquanto a moça dirigia, pensando. Porque o padre Nestor passou mal, quando soube que eu vi Jesus, após ressurgir dos mortos no terceiro dia. Quando a moça estacionou o automóvel de frente à igreja, o padre pôs a mão sobre seu ombro e indagou-lhe. Minha filha, é verdade que você viu Jesus, após sua ressurreição? Sim. Você viu a Santa Maria Madalena? Sim. Você viu o Santo Sepulcro? Sim. Enquanto o padre falava, as lágrimas escorriam-lhe alagando seu rosto e caindo na batina surrada, novamente causando preocupação em Antônia. O senhor está bem? Sim. Não se preocupe comigo, pois se eu morresse agora, morreria feliz, em saber que o mestre está realmente vivo e nos espera em algum lugar que não sei explicar. Cuidado, padre. O senhor não está em condições de se emocionar, alertou a moça, abraçando seu velho sacerdote. O silêncio se fez presente e podia-se ouvir apenas a respiração de ambos. O senhor quer fazer alguma pergunta? O sacerdote encarou a moça, entretanto nada perguntou. O senhor quer me perguntar se somos espíritos imortais? Parece que você lê os pensamentos dos outros. Isso nada tem a ver com a minha faculdade. A lógica me diz que o senhor está pensando seriamente se existe ressurreição e se somos imortais, adivinhou a moça. Isso é verdade? Não tenha dúvida, padre, pois somente assim se explicaria meus sonhos. O padre beijou as mãos da moça, desceu do carro e caminhou em direção à igreja. A moça, após deixar o padre no patamar da igreja, ficou um tempo observando-o subir os degraus em direção ao interior da mesma. Meu Deus, quantas palavras bonitas, eu disse ao padre Nestor, mas será que eu mesma acredito em tudo que disse a ele? É verdade tudo que conversei com ele, porém não consigo acreditar no que eu mesma vi. Mas. Capítulo 27. Heriberto e Antônia. Antônia arrumava numa caixa os textos do livro que havia terminado de escrever. Ela já estava escrevendo outro livro. Não conseguiu publicar a obra que terminara de escrever, mas não estava aborrecida porque não interessava que seu livro fosse publicado. Antônia. A moça girou na cadeira, ficando de frente para a amiga e empregada Esther, que havia entrado no escritório sem pedir licença, como era seu costume. Que houve, Esther? Você tem visita? Visita? Perguntou Antônia surpresa. Você sabe quem é? Ele disse que se chama Heriberto. O quê? Você disse Heriberto. Foi o nome com o qual ele se apresentou. Antônia ergueu-se de um salto e correu em direção à porta. Dentro de alguns minutos ela se encontrava ajoelhada, abraçada a um rapaz. Meu amigo, o que fizeram com você? Indagou a moça fitando o rapaz com insistência. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O visitante não respondeu,
mas parecia estar bastante contente. Heriberto estava sentado, visivelmente emocionado, demonstrando no aspecto a alegria que sentia com a presença da moça. Antônia observou que ao lado do rapaz repousavam duas muletas, causando-lhe surpresa, pois tudo indicava que as mesmas eram usadas pelo amigo para se locomover. Heriberto notou o olhar da moça em direção às muletas e apressou-se em explicar o motivo de conduzi-las. Sou deficiente físico, disse o rapaz meio constrangido. Minhas pernas foram seriamente atingidas durante o tempo em que estive preso, portanto não consigo andar sem a ajuda delas. Por isso, ele não se ergueu para me cumprimentar, pensou a moça comovida, abraçando o rapaz. Não sei por que Deus me poupou da morte e deixou-me sem condições físicas para continuar vivendo e defendendo o meu ideal, lamentou o rapaz fitando o piso da sala da mansão da amiga. Não blasfeme contra Deus, meu amigo, repreendeu a moça com carinho na voz, enquanto acariciava as suas mãos. Heriberto fitou os belos olhos da amiga e com lágrimas nos olhos começou a narrar o que havia passado na prisão. Antônia chorava baixinho, enquanto ouvia aquele relato triste e comovente. Enxugava as lágrimas que rolavam pela sua face branca e bonita. Meu Deus, como essa criatura deve ter sofrido. Deve estar todo machucado, sem falar em sua condição psicológica, pensou. Certo dia eu notei que estava bastante fraco e não conseguia mover as pernas, porém não pensei que estivesse inválido, continuou o relato Heriberto, que estava mais calmo. Antônia passou as mãos nas pernas do rapaz e notou que uma delas estava mais fina e sem comando, enquanto a outra permanecia quase normal. Heriberto continuou a narrar tudo o que acontecera por ocasião de sua prisão. Enquanto o rapaz narrava a tortura pela qual passara, a moça chorava, alisando a cabeleira cacheada e loura do amigo. E foi isso aí, minha amiga, o que aconteceu comigo durante mais de um ano que passei desaparecido sem lhe dar notícias, rematou o rapaz. Eu estava preso no inferno. Não sei nem como estou contando essa história. Heriberto era jovem e de boa aparência. Alto, louro, com olhos castanhos claros e feições simpáticas, conduzia no olhar uma tristeza infinita. O Heriberto não narrou tudo o que lhe aconteceu. Parece-me que ele está me escondendo algo importante, pensava Antônia preocupada. Ambos ficaram em silêncio. Antônia sacudiu a cabeleira, como se quisesse espantar algo que a incomodava, e repentinamente indagou. Você deve ter muitas novidades para me contar, não? O rapaz sorriu, pensou, estendeu a mão, segurou um copo que estava sobre uma pequena mesa e tomou um gole do suco que Esther havia servido. Pode ser, respondeu Heriberto, passando a mão na perna deficiente como se quisesse encontrar uma desculpa para esconder sua amargura. Sabia que o nosso amigo Paulinho suicidou-se na prisão? Indagou a moça quase sussurrando no ouvido do rapaz. Heriberto fitou a moça no rosto ironicamente e sorriu. Você acredita nisso? Perguntou o rapaz respondendo à pergunta da amiga. Não. Antônia permaneceu um tempo fitando pelo rosto do rapaz e perguntou, olhando para os lados com medo de que alguém estivesse ouvindo a conversa. Será que a tortura e a morte são os caminhos de todos aqueles que foram presos por desejarem um país livre, principalmente os intelectuais, jornalistas e outros? Talvez. Minha amiga, você sabe muito bem que para tudo tem um preço, respondeu Heriberto passando a mão no rosto como ar impaciente, mas tentou se controlar. Essa sua observação vale para todos aqueles que lutam por um ideal em diferentes partes do mundo. No início da repressão o Vicente desapareceu, porém logo soubemos que ele fora preso, comentou o amigo da moça, passando a mão na perna. Mas depois soubemos que ele foi cruelmente torturado até a morte. Há rumores de que fora esquartejado, completou o comentário do rapaz, a moça num sussurro. Heriberto fez um gesto para a moça aproximar mais sua cadeira, depois encarou e comentou. Eu soube o que fizeram com o Andrade e o Rômulo. A moça ficou séria e passou a mão nos olhos,
tentando estancar as lágrimas que rolavam silenciosamente pela sua bela face. Posso imaginar o que aconteceu com eles, pois também sofri as consequências terríveis das torturas que mataram muitos dos nossos companheiros, lamentou o rapaz, passando uma das mãos nos olhos vermelhos. No impulso a moça abraçou o amigo e o apertou em seus braços como se fosse uma criança. Eu entendo perfeitamente o que você passou naquele inferno, disse Antônia chorando. No entanto, não devemos lamentar, e sim agradecer a Deus, pois quando me lembro do sofrimento de Jesus, aí então concluo que ninguém neste mundo sofreu mais do que aquele homem, que deu sua própria vida para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, explicou o rapaz com ar tranquilo e um sorriso estampado em seu rosto pálido. Você sabe que Jesus foi considerado um revolucionário em sua época, pois defendia os pobres, embora não se tenha notícia que ele se insurgiu contra os poderes de Roma e dos próprios irmãos judeus. A moça ergueu-se e começou a caminhar em redor do amigo, depois se sentou e comentou. Heriberto, pela sua maneira de falar, parece-me que você mudou sua opinião a respeito da existência de Deus e Jesus, comentou a moça, encarando o rapaz. Heriberto pensou, ajeitou a perna defeituosa, sorriu e de cabeça baixa falou. Quanta bobagem nós pensamos. Não entendo sua mudança. Heriberto fitou a amiga, pensou e com voz calma e pausada começou a falar. Quanto o homem ainda é atrasado, quando nos referimos às coisas que não entendemos. Heriberto segurou as duas mãos de Antônia com lágrimas nos olhos e disse. Certa vez, quando eu estava sendo submetido a uma sessão de tortura que consistia em receber choque elétrico nos órgãos genitais, senti algo que jamais esquecerei. A moça permaneceu em silêncio, porém não conseguia esconder sua curiosidade a respeito do assunto que logo o rapaz revelaria, todavia tentou permanecer calma, enquanto automaticamente balbuciava uma prece. O rapaz respirou, olhou de lado, talvez se certificando de que estavam a sós e continuou a narrativa. Senti que alguém me amparava no colo como se eu fosse uma criança e dizia. Deus jamais o abandonará, meu filho. Você viu quem falou com você? Perguntou a moça inquieta e curiosa. Sim. Não sei descrever a pessoa que beijava a minha face e com facilidade me embalava nos braços, porém a vi com nitidez, respondeu o rapaz. Não sei descrever as feições daquela criatura, porque ela estava iluminada, o que atrapalhava minha observação. Quem você acha que era essa pessoa? Eu pensei que fosse o próprio Jesus, respondeu o rapaz sem pensar. Antônia ergueu-se de um salto e ficou parada olhando o rapaz que continuava de cabeça baixa. E quem era? Ela não se identificou, mas disse que não era Jesus, respondeu Heriberto pensativo. Talvez eu tenha confundido aquela criatura bela e luminosa com o próprio Cristo. Tudo indica que o Heriberto viu um de nossos amigos espirituais e o confundiu com o nosso Mestre Jesus, pensou a moça, tentando concatenar as ideias. Num gesto carinhoso, Heriberto segurou as mãos da moça e ficou um tempo em silêncio. Heriberto, parece-me que você quer me dizer algo, falou a moça fazendo um carinho nos cabelos do rapaz, enquanto sorria, talvez para ele ficar mais à vontade. Durante os meses em que fiquei preso, tive a oportunidade de meditar muito sobre a questão da nossa luta pela liberdade do nosso país, comentou o rapaz em voz baixa. A moça ficou tensa, pois sabia que iria ouvir alguma coisa inédita. A maneira como seu amigo falava não deixava dúvida de que ele havia descoberto algo importante para o movimento. Não sou covarde e nunca desisti de meus planos, mas ouvi algumas conversas de nossos próprios companheiros que não me agradaram. Pensativo, continuou Heriberto. Ele pediu ajuda à amiga e ergueu-se, equilibrou-se nas muletas e foi até a janela, depois voltou e de pé disse. Soube que os governos de alguns países que ora tentam dominar a terra nada fazem de bem para o povo. Será que foi o nosso Senhor Jesus Cristo que nos colocou nesse caminho? Antônia também se ergueu, encarou o rapaz e respondeu-lhe. Pode ser.
Fomos informados que alguns de nossos irmãos estão sofrendo, vivendo como se fossem verdadeiros animais, disse Heriberto passando uma das mãos no rosto suado. Sob o olhar atento da moça, Heriberto olhou um jarro de flores que estava num canto da sala, respirou profundamente e continuou a falar. Temo que a nossa luta seja em vão e que jamais veremos o nosso país como sempre sonhamos. Será que somos apenas sonhadores? Será que os nossos objetivos são aqueles pelos quais realmente lutamos e até sacrificamos nossas vidas? Jamais concordei seguir a cartilha desses países que se dizem preocupados com a igualdade do povo, justificou a moça, com ar sério. Nunca acreditei que isso trouxesse benefícios para nós. Mas você há de concordar comigo que a nossa luta parece que não está dando resultado? Indagou o rapaz. Antônia ficou pensativa por alguns momentos, depois fitou o colega de luta e disse. Você sabe perfeitamente que as coisas não acontecem como nós pensamos. O que você quer dizer com isso? Questionou o rapaz, apertando os lábios como se estivesse sentindo uma dor. Ora, meu caro Heriberto, você sabe muito bem a que estou me referindo, respondeu a moça, passando a mão em sua vasta cabeleira loura. É muito perigoso falar dessas coisas. Você acredita nessa possibilidade? Perguntou Heriberto, fitando os olhos da moça. Claro que acredito, respondeu a moça com voz baixa, mas firme. Heriberto ergueu-se com dificuldade, colocou suas muletas e manifestou o desejo de se despedir, olhando para a moça. Você já vai? Está na hora. Ainda tem uns assuntos a resolver. Fique aqui em casa. Tenho um quarto amplo onde você poderá instalar seu escritório. Heriberto passou a mão no rosto da moça e com gestos educados, para não ofendê-la, disse. Obrigada, minha querida. Se eu aceitar seu convite, você correrá sério risco de vida. E para onde você vai? Quis saber a moça. Estou hospedado na residência de um antigo colega de faculdade, respondeu o rapaz, encaminhando-se para a saída. No portão, ambos se despediram e o rapaz saiu caminhando com dificuldade em direção ao seu destino, pois também não aceitou carona da moça. Capítulo 28. Sermão do Monte. A manhã estava bela. Muito sol, um vento forte e morno soprava nas copas das árvores que rodeavam a mansão de Antônia, tornando aquele dia aprazível. Ela despertou e após a higiene matinal, com ar de quem estava muito bem, caminhou apressada para a escada que a levaria à sala de refeições, onde tomaria sua primeira refeição do dia. De repente, antes que ela segurasse no corrimão, desequilibrou-se como se alguém invisível houvesse segurado seu pé de apoio e rolou por alguns degraus parando no meio da escada, sem sentido. Rapidamente Antônia observou que saía do seu corpo físico numa velocidade espantosa, incapaz de ser mensurado por qualquer equipamento da Terra. Após um tempo, ela notou que se encontrava vestida com roupas desconhecidas adornada com várias joias e com o rosto coberto por um lenço colorido, como se estivesse se escondendo de algo ou de alguém. Verificou que jamais havia visto aquele lugar, pois era parecido com uma região rural e não era habitado como as cidades que conhecia. Que lugar será este, meu Deus? Surpresa, Antônia perguntou para si em voz baixa. Este é o lugar onde o mestre realizou seu famoso sermão, conhecido como Sermão da Montanha, respondeu uma voz invisível. Não entendi. Você é Cláudia Prócula, lembra-se? Antônia ou Cláudia Prócula olhou para os lados tentando identificar a pessoa que havia falado, mas não conseguiu ver ninguém. Logo ela respondeu. Mas na época em que Jesus pronunciou esse sermão eu não me encontrava nesta região da Galileia. Deus permitiu que você voltasse no tempo e presenciasse o Sermão da Montanha, com o objetivo de lembrar aos nossos irmãos da terra os ensinamentos que Jesus deixou através desse pronunciamento que se imortalizou no mundo, respondeu a pessoa invisível. Antônia ou Cláudia Prócula assustou-se quando observou que um homem de feições belas, alto,
barba um pouco crescida e com cabelos compridos, caminhava em direção a uma pequena encosta que se localizava um pouco acima do sopé de uma montanha. O jovem subiu o morro, apoiando-se aqui ou acolá em um cajado e se firmando em algumas pedras. Ele parou, respirou profundamente, passou as mangas compridas da vestimenta no rosto, sentou-se numa pedra e com um gesto de mãos pediu que algumas pessoas que o acompanhavam se acomodassem. A moça observou que já havia muita gente no lugar, enquanto outras subiam o morro e acomodavam-se como podiam, como se todos estivessem se preparando para assistir um grande espetáculo, e realmente o maior artista de todos os tempos se preparava para deixar seus ensinamentos para o povo que habitava o planeta Terra. Após um tempo, homens, mulheres, pobres, ricos e doentes que acorriam àquele lugar com os olhos ávidos de esperança, já acomodados, fitavam o lugar onde o homem estava sentado rodeado por pessoas, que se assemelhavam aos amigos ou parentes. Não consigo entender o que está acontecendo comigo, ela pensava rapidamente. O tempo era agradável, causando um enorme bem-estar naquelas pessoas que estavam postadas, prontas para assistir algo parecido com a apresentação do discurso de um grande político, semelhante a um monumental comício ou apresentação de um cantor famoso. O sol havia desaparecido por encanto, deixando aquela região envolvida por uma luz indescritível. Se for alguma apresentação artística, precisaria que estivesse instalado um sistema de som que permitisse o povo ouvir a pessoa que fosse falar ou cantar. No entanto, não estou vendo nenhum palco erguido, apenas vislumbro aquele homem de ar bondoso, calmo, simpático e traços belos sentado na encosta do morro, pensava Cláudia Prócula, ou Antônia, misturando as ideias passadas há milênios com as do século XX, ansiosa para saber o que iria acontecer. Com um sorriso permanente nos lábios, o homem desconhecido vislumbrou de soslaio o pessoal que o acompanhava. Ele ergueu-se e abriu os braços como se quisesse abraçar a todos, e cumprimentou-os em nome de Deus, não se esquecendo de chamar Deus de Pai. Fez uma pequena pausa e começou a falar. Incrível como estou longe desse homem e, no entanto, estou ouvindo como se o mesmo estivesse sentado aqui, ao meu lado, comentou Cláudia em voz baixa. Alguém que estava ao lado de Antônia olhou com ar de reprovação, pedindo silêncio, e disse em voz quase inaudível: Esse é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Quem? Não obteve resposta, porque naquele momento uma voz branda e envolvente espalhou-se em todos os sentidos, chegando a todo lugar, até nos mais distantes. O homem estava iluminado, enquanto acima dele alguns seres invisíveis também assistiam ao maior espetáculo que a Terra já presenciou, pois naquele momento quem falava era Jesus de Nazaré, o maior missionário de Deus que já apareceu neste mundo, o responsável pelo planeta Terra. Bem-aventurados os humildes de coração, porque somente eles entrarão no reino de Deus, disse o Filho de Deus, em voz calma e pausada, que se assemelhava a um canto nunca ouvido na terra. Jesus estava de braços abertos, fitando o céu, porém olhava para todos que estavam ouvindo-o. Ele continuou com o seu sermão. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. O Messias abaixou os braços e respirou profundamente. Olhou para o lugar onde estavam as criaturas invisíveis, sorriu e fez um gesto, como se estivesse acenando para pessoas queridas. Fitou novamente a multidão que estava em silêncio absoluto e completou seu famoso sermão, o Sermão da Montanha. Alegrai-vos e exultai,
porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.